Olá, 21 de março de 2024 e vamos lá ao resumo do que foi notícia, começando com a temporada de balanço, tão esperado. Veio o balanço do Magazine Luiza e tem lucro, teve lucro de 100 milhões de reais, o primeiro em 2 anos. Ótima notícia, reverteu aí prejuízos de um período e agora vindo com ele positivo. Chama atenção duas situações aqui. Uma delas é que o faturamento líquido foi de 10,5, a receita líquida 10,5 bilhões, e ela caiu 5,5. Então a empresa, a Magalu, diminuiu em 5% seu faturamento, mesmo assim ela melhorou o lucro. Isso também está correndo na indústria, tá? Muita gente ajustando seus custos. Tá, só que de 10 bilhões de faturamento, 100 milhões de lucros, não vamos esquecer, infelizmente, é apenas um ponto percentual positivo. Comemora, melhor 1% positivo do que 1% negativo. Mas ainda trabalha com margens muito estreitas, dando uma margem para qualquer oscilação de mercado, qualquer passo errado, entra no vermelho mesmo. Outra, outra informação que tem aqui, mas um pouco confusa, o marketplace ultrapassa a loja física. Aqui está falando que se vendeu 5,1 bilhão pelo marketplace e 5 pelas lojas físicas. No meu entender, nós temos de um lado a venda do e-commerce contra a loja física, e não o marketplace. Marketplace é o serviço que ela presta de venda através da própria plataforma. Então não seria bem o concorrente disso. Não fica claro se foi a loja dela ou somente marketplace. Mas eu acredito que a venda do marketplace sim tenha batido a venda a maior parte, e, inclusive em cima da venda eletrônica deles mesmos. O que prova que é muito mais interessante para a grande rede, ou menos para essa grande rede, utilizar da marca, utilizar da estrutura, da força de venda que ela tem e deixar, como ela mesma coloca na matéria, 200 e tantos mil parceiros pequenos, lojas menores, que vendem através dela fazer todo o trabalho de venda, montagem, não é o que está dando dinheiro, não é aquilo que eles veem como um futuro tão promissor. Sobre consumo, a Confederação Nacional do Comércio pesquisa indica queda no consumo das famílias de menor renda. Aqui outra situação de matéria a ser explicada. Queda no consumo da família de menor renda. E aqui embaixo a pesquisa de intenção de consumo. Uma coisa é queda no consumo, outra coisa é intenção de consumo, tá? Aqui o que caiu foi a intenção e não a queda. Não há nada que indica isso. Caiu 0,8% na intenção, atingiu 104, ainda acima de 100 pontos, ou seja, o consumidor continua com intenção de consumo. E ele coloca que é por desaceleração do mercado de trabalho, dificuldade de acesso ao crédito. Me chama muito a atenção isso, desaceleração do mercado de trabalho. Nós estamos com um recorde de pessoas empregadas. Mas desaceleração, né, significa que diminuiu o ritmo de contratação. Sim, vai chegar uma hora que não tem mais como contratar funcionário, não há qualificação, infelizmente, e vai diminuir o ritmo da desaceleração. Isso não faz com que as pessoas consumam menos, porque elas continuam muita gente empregada. É um ponto de vista aí, mas é uma situação. E tanto fala que não existe queda no consumo, a matéria acaba distorcendo isso, que essa matéria do Terra diz que a venda no varejo no Brasil sobe mais que o esperado em janeiro e tem maior alta em um ano. O setor de varejo no Brasil iniciou 2024 com o maior aumento no volume de venda em um ano, bem acima do esperado, recuperando o ritmo após a fraqueza vista do final do ano passado, em meio ao cenário mais favorável. A, Essa fraqueza vista no final do ano passado é dezembro. Sim, mas a gente já vem falando há muito tempo. Natal já não é mais aquele Natal. O 13º já está antecipado, assim como esse ano. A Black Friday trouxe para novembro e até para outubro muito da venda que nós tínhamos de Natal. O Natal já não é mais aquele Papai Noel que vinha. As vendas varejistas avançaram 2,5% em janeiro, comparado com o mês de dezembro, mas se eu comparar, segundo o IBGE, se eu comparar com o mesmo período do ano passado, eu tenho 4% de crescimento. Eu acho algo bem considerável. Em janeiro, o setor operava 5,7% acima do patamar pré-pandemia. 0,8 abaixo do que foi o topo. Vamos lá. Nós estamos falando em 6% de venda a mais do que foi antes da pandemia, já descontada a inflação. Mas ainda 0,8% abaixo de outubro de 2020, o pico. Esse é o motivo por toda a agonia do setor moveleiro, principalmente a indústria de imóveis, o recheio do sanduíche de sempre. Nós temos ali uma situação onde
Houve um aumento de produção tremendo no final de 2020 e até hoje tenta se chegar naquilo. Já está quase chegando pelo jeito. Mas ainda não há um faturamento ruim, uma venda no varejo ruim, o mercado está parado, o consumidor está endividado. Não. Isso tudo são informações irreais. O que nós temos é uma concorrência absurda porque há um excesso de oferta. E isso faz com que não há resultado. E aí, a hora que dá 1% de lucro, a gente sai comemorando. E com razão, tem que comemorar. O setor varejista fechou 2023 com alta na venda. Segundo dados do PIB, o consumo da família teve no ano passado aumento de 3,1%. Aqui não é intenção, não. Aumentou 3% o consumo das famílias de forma geral. Sobre inflação, boas notícias, IPCS desacelerando, IPC-FIP desacelerando, isso significa que o consumidor continua mantendo o seu poder de compra. A taxa de juro teve o sexto corte, caiu de novo, a taxa básica, ajuda o consumidor a comprar mais. Só bens de longo prazo, uma casa, algo assim, que para imóveis é ótimo que o financiamento da casa possa ter melhorado, mas já indica redução no ritmo de corte. Por que que o Banco Central vai diminuir o ritmo de corte? Ou seja, vai cortar um pouco mais devagar do que ele vinha, porque o mercado está acelerado. Se ele cortar demais, acelera demais e não tem para quem quer. Pode achar que não, mas o mercado de painéis, mesmo o MDP, se aumentar mais a produção, não tem chapa. MDF ainda tem um pouco, mas MDP já está quase no limite. Ou seja, está se vendendo sim. E a concorrência, absurda, difícil de ter margem de lucro, mas vamos sempre separar as duas situações. Sobre inadimplência, notícia boa, ou ao menos, mais ou menos, né? A inadimplência no Brasil do consumidor recuou 0,49, meio ponto percentual em fevereiro, segundo o CNDL e o SPC. Ainda são 66 milhões de brasileiros com conta atrasada e é um aumento em relação a fevereiro do ano passado de quase 3%. Então, ótimo, esse fevereiro deu uma diminuidinha no número de pessoas inadimplentes, mas ainda estamos com 3% a mais do que no mesmo mês do ano passado. E isso, ao meu ver, realmente é algo ruim, 2,8% não é nenhum absurdo? Não é, mas vocês viram ali a matéria mostrando que nós tivemos 3% a mais de venda. Nós temos uma grande quantidade de pessoas empregadas. Não era para estar com essa inadimplência, não é dívida, é inadimplência. É um valor que está atrasado, deveria ter sido pago. RJ na agroindústria. Existe um excesso de recuperação judicial de produtores rurais preocupando o banco e a agroindústria. 500% aumentou de 2022 para 2023 as RJs na área rural, foram 127 pedidos de recuperação. Aqui eu quero fazer duas considerações. Uma, houve um excesso, foram 127, aumentou 500%. Então nós tínhamos quanto? 20. Por isso que esse aumento de 20 para 120 virou 500%, é um aumento considerável. Num Brasil inteiro, isso não é quase nada. Mas por que que eu trago agroindústria? Porque aconteceu algo muito parecido com a indústria moveleira. No início da pandemia, quando houve aquela inflação explodindo, os repasses de preço final de venda, vamos lá, o preço da soja e o preço dos móveis, foi repassado o aumento conforme vieram os aumentos de insumo, mas antes de você repassar o teu estoque. Como assim? O teu fornecedor de matéria-prima, fornecedor de insumo para a fazenda, olha, vai aumentar o insumo em 10%. Se aumentava 10% o preço de venda, mas o teu estoque ainda tinha sido comprado com preço mais barato. Quando você vendia esse produto mais caro, móveis e a soja, e você teve um custo mais baixo, que ainda não tinha comprado com o aumento de custo, você teve uma margem de lucro alongada pra caramba. Teve gente que usou isso como não precisava, como se nunca mais houvesse diminuição da margem de lucro, como se aquilo fosse algo real. E hoje faz falta no capital de giro. O que aconteceu é que depois se ajustou, a venda se ajustou, os custos se ajustaram, passamos por um período ali de ajuste onde a própria matéria-prima deu algum pouco recuo, a mesma coisa insumo para a soja lá na fazenda, só que antes de vir esse recuo, a força do varejo vindo tanto para a soja como para o móveis fez com que o preço final caísse antes. Então, antes de você poder comprar com um preço um pouquinho mais barato, você teve que abaixar um monte o preço. Aí está o problema de não ter resultado. Aí está o problema onde você vende até com prejuízo. E eu quis trazer isso porque a mesma situação que aconteceu na agricultura aconteceu na indústria e em um monte de setor. Isso, ó, link de todas as matérias estão aqui no card, tá? Se você quiser ler lá aquela matéria. Então, isso faz com que exista uma pressão muito grande sobre todos os administradores. Você precisa ter resultado, você está vendo o mercado
acelerado, não tem gente para poder ser contratada, e você quer uma fatia da pizza, mas está todo mundo querendo morder a tua fatia e você querendo morder de todo mundo. Por isso essa pressão, por isso essa dificuldade. Mas o mercado se estabiliza. A vantagem é que um dia isso tudo vai dar uma diminuída, se Deus quiser. Muito obrigado, até semana que vem.